Olá, meus amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp e vai chamando a galera. A gente vai falar sobre a prisão, sobre a assinatura do presidente Trump, sobre a questão do Moraes e dos ministros aí do STF. O Barroso enviou uma carta para o presidente Trump, que não aceitou. A gente vai falar sobre o julgamento que começa agora do Jair Messias Bolsonaro, sobre o André Mendonça, que assume o comando aí. Muitas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, e também a morte, pessoal, de 4 pessoas que alguns segundos atrás aconteceu. A gente vai trazer todos os detalhes aqui ao vivo para vocês. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, coloca aí nos comentários o número do like de vocês e se vocês estão inscritos aqui no canal. Pessoal, o Superior Tribunal Militar divulgou alguns segundos atrás uma carta em apoio à nota emitida pelo presidente do STF sobre a tarifa dos Estados Unidos. O presidente Trump anunciou um acordo para enviar armas para a Ucrânia que serão pagas pelos europeus. Eles vão pagar por tudo, mas nós vamos mais pagar por isso. Temos oceanos separando a gente. E também os Estados Unidos reagiu, o presidente Trump, imediatamente contra o ministro Alexandre de Moraes, e agora só resta um caminho, ou vamos dizer, nenhum caminho. Alexandre de Moraes cruzou uma linha tênue na data de hoje ao emitir uma ordem de censura Hubble para silenciar o cidadão americano que está aí nos Estados Unidos. E aí, pessoal, quando a Hubble processou o brasileiro Alexandre de Moraes foi porque ele emitiu ordens de censura para os Estados Unidos. O Ministério da Justiça do Brasil prometeu ao Departamento de Justiça que isso nunca mais aconteceria. Mas Moraes é um tirano fora de controle. Enquanto Lula grita soberania, seu principal aliado, este juiz autoritário, agora está ameaçando uma empresa americana sem presença no Brasil, porque Moraes a proibiu. De proibir um cidadão americano de entrar em solo americano ou enfrentar aí as multas massivas. A empresa aí, a Hubble, reagiu imediatamente e entraram em uma petição na Justiça dos Estados Unidos com o presidente Trump, acusando o ministro Alexandre de Moraes de emitir uma ordem judicial considerada ilegal e sem respaldo em tratados internacionais. E, pessoal, preocupado aí o ministro Roberto Barroso, lembrando que todos os ministros abriram mão do Alexandre de Moraes, nenhum ministro, exatamente nenhum, está aí apoiando as ações do presidente, na verdade, do Luiz Inácio Lula da Silva, e nem do ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Preocupado, Barroso manda uma carta a Donald Trump, mas surge o vídeo que desmente tudo. Doutora, como assim? Em carta divulgada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirma que a tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ao Brasil, teve como fundamento uma compreensão imprecisa dos fatos e que no Brasil de hoje não se persegue ninguém, não há ditadura no Brasil. Barroso disse considerar seu dever fazer uma descrição factual e objetiva da realidade. O ministro afirmou ainda que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos vivenciam. E aí, pessoal, a gente vai colocar aqui ao vivo para todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai colocar também o presidente Trump aí trazendo todos os detalhes sobre o que vai acontecer a partir de hoje. Doutora, como assim? O negócio está pegando fogo, a gente vai compartilhar, a gente vai mostrar aqui ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando, que eu vou apresentar aqui a tela com todos vocês. Pessoal, deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo neste exato momento. Deixa eu apresentar agora. Deixa eu compartilhar a tela, estamos com 99, vai dando like, vai compartilhando. Pessoal, vamos chegar aí a 150 ao vivo neste exato momento, olha só. Depois de ser vaiado em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com energia renovada.
pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Vou parar a tela, deixa eu remover aqui com todos vocês ao vivo. O Gilson estava sumido no nosso canal e voltou. Pessoal, estamos com 100 pessoas, copia e cola nos grupos, nos status e vai chamando a galera. Pessoal, Trump acaba de anunciar que vai aplicar tarifas secundárias de 100% em países que negociaram com a Rússia. O que aconteceu? O presidente Trump, finalmente, aí do Departamento de Defesa de Trump, anunciou acordo com a empresa do Elon Musk. Voltaram as pazes aí até então. E, pessoal, o presidente Trump entrou em contato ontem com o Putin e uma conversa aí, ele descreveu ao vivo, é em inglês, estou traduzindo aqui para vocês, e uma conversa ao vivo aí com o Putin para cessar a guerra e etc. Quando ele chegou em casa, a esposa falou: presidente Trump, o Putin não cessou a guerra, ele atacou novamente aqui. E a gente vai trazer esses detalhes. Pessoal, Rodrigo Constantino disse que ficou sabendo que teve as suas contas hoje bloqueadas. Não entendi nada, estou hospitalizado em estado grave e recebo a notícia pela CNN de contas bloqueadas. Não sei quais, não sei o motivo e nem o meu advogado sabe das ações aí do presidente, aliás, do ministro aí, Alexandre de Moraes. Deixa eu colocar o presidente Trump aqui, trazendo os detalhes, pessoal, sobre a questão do Putin aí, olha só. Lady, and I spoke to Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, "Oh, really?" Vou fazer a tradução para vocês, então relaxa o coração. Ele descreveu, pessoal, vou parar a tela, o presidente Trump aqui, ao vivo para todos vocês. Olha só o que ele falou com o nosso canal. Gente, ele foi para casa e fala para sua esposa que teve uma conversa maravilhosa com Putin. E ele afirma que acabou de atacar outra cidade, a esposa dele. Vou para casa e digo à minha esposa, a primeira-dama, sabe? Falei com o Putin hoje, tivemos uma conversa maravilhosa. E ela responde, é mesmo? Outra cidade ucraniana acaba de ser atingida hoje, alguns segundos atrás. E, pessoal, Eduardo Bolsonaro disse que lamenta, mas vai abrir, infelizmente, mão aí do seu mandato de deputado e vai continuar efetivamente nos Estados Unidos. Por hora, eu não volto. Eu estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade, disse aqui no nosso canal. E, pessoal, Lula adere ao eixo do mal e decide que o Brasil aderirá oficialmente à ação contra Israel, acusando o país de genocídio em Gaza. E também o filho de Lula enfrenta cobranças de mais ou menos 10 milhões de sonegação. Advogado de Trump traz aqui todos os detalhes. Lembrando também, pessoal, que a questão do Felipe Martins agora é o Kids, o advogado Kids que está... Por favor. Posso esclarecer só um ponto aí que foi muito importante que você mencionou? Você mencionou no final que no Brasil é uma defesa às instituições. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que uma defesa às instituições se não temos nenhum outro juiz brasileiro que fica violando o Tratado Bilateral Estados Unidos-Brasil de Assistência Legal Mútua? Todos os outros juízes estão respeitando os protocolos, estão respeitando a lei. Não tem outro ministro do Supremo que está violando a lei americana deliberadamente da forma sistemática que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, é muito importante nesse momento tão sensível refletir se o Brasil todo está defendendo uma estratégia de ataque deliberado que é indefensível, porque se for defensivo, eles teriam já aparecido lá no processo da Flórida 6 meses atrás. Mas não tem como defender isso. Então, a relação bilateral acho que está num momento super sensível, mas aqui não tem ataque nenhum a nenhuma instituição brasileira. Aqui tem as ações de um juiz que está atuando totalmente fora do marco da lei, totalmente fora do que permite os tratados bilaterais e contrariando o que o governo brasileiro mesmo tem discutido com o governo dos Estados Unidos em privado, né? Acho que tem certas comunicações ao respeito que foram mencionadas na mídia. Mas o governo brasileiro em privado tem reforçado que, obviamente, o Brasil vai respeitar a lei, vai respeitar os tratados e não vai fazer exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes fez na sexta-noite. Então, a pergunta é,
Por que ele está fazendo isso deliberadamente? Porque é como jogar uma granada no meio de uma crise. E para quê? Para tentar bloquear uma conta sobre uma plataforma que já está bloqueada, de um conteúdo que foi feito antes de dezembro de 2023? É uma loucura tão grande que eu realmente penso que vocês, como a mídia, têm uma responsabilidade de falar claramente: isso aqui não é um ataque às instituições brasileiras. Tá? São as ações de uma pessoa que está atuando, contrariando o que é a lei e o tratado bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil. E é uma pessoa que continua mandando os ataques para os Estados Unidos de uma forma totalmente desnecessária, porque tem a diplomacia brasileira atuando hoje, o presidente Lula tentando lidar com a situação e gratuitamente, eu acho, encaminhando uma ordem de censura nova sobre coisas de 2023, nesse momento tão sensível, só pode ser deliberado. Muito obrigada pelos... Pessoal, vou parar a tela aqui e vou voltar com vocês. Olha só. O André Mendonça, ele está aí comandando o Supremo Tribunal Federal a respeito de alguns casos. A gente até então sabe do Felipe Martins, e a gente sabe aí que o André Mendonça é o ministro que a gente pode até então confiar, pessoal. A gente não sabe ao certo, total, mas é o único que a gente pode confiar até então. Eu quero que vocês, neste exato momento, copiem agora essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, e vai chamando a galera para estar aqui ao vivo conosco. Por quê? O advogado da Hubble disse que Alexandre de Moraes mandou bloquear conta de Constantino, que não estava em atividade desde o ano de 2023. Não teve nenhuma atividade na conta desde este ano. Essa é a forma dele manifestar em protesto às medidas do presidente Trump. E o Brasil vai pedir que Trump reduza as tarifas para 30% também alguns segundos atrás. Lula adere ao eixo do mal e decide que o Brasil aderirá oficialmente à ação contra Israel alguns segundos atrás. Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta de Constantino aí e uma multa diária de 100 mil para o Constantino. Pessoal, acabou de sair agora o depoimento do Mauro Cid dentro do STF. A gente vai trazer todos os detalhes agora ao vivo. Já começa essa semana o julgamento aí do Jair Messias Bolsonaro. A gente não pode, né, tirar essa visão que a gente sabe que isso vai acontecer esta semana. E olha só, pessoal. São premiada com a Polícia Federal. Olá, bom dia, Soraya, você, bom dia, Donato, também, bom dia para todos, exatamente. E hoje o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, deve prestar, sim, um novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Ele presta esse novo depoimento no contexto de sua delação premiada com a Polícia Federal. Essa delação premiada, fazendo uma ressalva aqui, todas as vezes que ele for solicitado novamente ao Supremo ou à Polícia Federal para esclarecer algum ponto, ele precisa comparecer e precisa esclarecer. Esse depoimento de hoje, ele acontece ali no âmbito de 3 ações que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Essas 3 ações envolvem 23 réus e elas foram divididas em núcleos. Isso desde a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O núcleo 2 de gerenciamento de ações, o núcleo 3 de ações coercitivas e também o núcleo 4 de operações estratégicas de desinformação na tentativa de massificar a população para poder aderir a essa suposta tentativa de golpe de Estado. Então, Mauro Cid pode ser questionado sobre alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês, mas sobre vários outros que podem estar em divergência ali com outros depoentes, com outros envolvidos, tendo em vista que essa delação premiada de Mauro Cid, ela faz a sua delação à Polícia Federal. Ele já confirmou a tentativa de golpe de Estado, inclusive isso foi colaborado para a acusação da PGR. Ele disse que presenciou grande parte dos fatos, embora ele não afirme ter participado ali diretamente, mas que participou ali nos bastidores observando o que acontecia. Então ele pode ser questionado sobre Bolsonaro e a minuta do golpe novamente, até porque ele diz que Bolsonaro leu e alterou a minuta do golpe, retirando os trechos ali sobre o assassinato, sobre a prisão de diversas autoridades. Moraes também, ele disse que Moraes continuava ali como um alvo da prisão, mesmo na versão final da minuta. Então ele pode ser questionado sobre isso, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, em seu depoimento, alega que não chegou a apresentar essa minuta de alguma forma ou modificar essa minuta. Ele também pode esclarecer pontos sobre a pressão que foi feita em
relação ao Ministério da Defesa, na tentativa de que os militares aderissem a essa tentativa de golpe de Estado. Ele chegou a dizer que Bolsonaro pressionou o então ministro Paulo Sérgio Nogueira a apresentar um relatório ali para comprovar fraudes nas urnas eletrônicas, indo ali contra o Tribunal Superior Eleitoral. E ele pode também esclarecer pontos ainda sobre Braga Neto e os acampamentos, até porque Mauro Cid chegou a dizer em seus depoimentos que Braga Neto era a principal fonte entre os manifestantes, os apoiadores do ex-presidente e também ali o grupo que fazia aquela suposta tentativa de golpe de Estado. Ele chegou a confirmar também que recebeu uma sacola de vinho que tinha dinheiro e que esse dinheiro serviu para custear toda essa tentativa de golpe, e Braga Neto chegou a negar tudo isso. Inclusive, recentemente foi feita uma cariação no Supremo Tribunal Federal entre esses depoimentos, porque foram encontradas divergências ali, e o ministro Alexandre de Moraes precisa, então, fazer os esclarecimentos para a fase final do processo. Ele chega a citar também um depoimento, só para concluir, o Plano Punhal Verde e Amarelo, que já previa ali o assassinato do presidente Lula, também do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que soube desse plano apenas pela imprensa, que não participou desse plano e que só soube disso após a prisão dos envolvidos, sobre vários outros pontos que foram ali relatados por ele e que foram negados por parte dos outros envolvidos nesse processo. Então, como eu disse, são ações que envolvem 23 réus e que agora o ministro fará novamente questionamentos a Mauro Cid para que ele possa fazer esses esclarecimentos, e aí o ministro dá encaminhamento para a fase final desse processo penal que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente segue por aqui, Soraya. Pessoal, estamos com... Deixa eu parar a tela aqui, vou remover. Estamos com 71 pessoas ao vivo. Eu peço bastante atenção. A Veradi Oliveira chegando agora, a dona Darcy, o Jussier Costa. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, é importante a gente dar o like e também compartilhar. Alguns segundos atrás, agora, o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão. E a gente vai compartilhar aqui ao vivo com todos vocês. Doutora, como assim? Pessoal, a pressão dos Estados Unidos, a pressão do presidente Trump está funcionando. Pode ser que vocês acreditam que não, mas está funcionando. O ministro Alexandre de Moraes, alguns segundos atrás, decidiu revogar a prisão preventiva do radialista Roque Saldanha, que estava detido desde dezembro aí de 2024 por iniciação aí dos atos do 8 de janeiro. E aí, a nova decisão impõe prisão domiciliar ao investigado, que protagonizou um vídeo em que destruía sua tornozeleira eletrônica e ofendia o próprio magistrado. A medida foi tomada após parecer favorável da PGR, que defendeu a substituição da prisão por medidas cautelares. Moraes acolheu a recomendação e determinou aí algumas restrições. Entretanto, todavia, agora ele está com a prisão domiciliar. Pessoal, Bolsonaro faz forte desabafo alguns segundos atrás. Querem me destruir por completo, eliminar fisicamente, ou seja, a questão da prisão e também a questão aí da sua morte. Doutora, como assim? O sistema nunca quis apenas me tirar do caminho. A verdade é mais dura, querem me destruir por completo, eliminar fisicamente como já tentaram, para que possam, enfim, alcançar você, o cidadão comum, a sua liberdade, a sua fé e etc., a sua forma de pensar, sem que reste qualquer possibilidade de reação. O que acontece nos países vizinhos e suas ligações com o atual governo refletem perfeitamente o que poderá ser do Brasil no futuro muito breve, com a destruição não só do Ocidente, mas principalmente aí da nossa cultura. E, pessoal, a deputada Carla Zambelli enlouquece a esquerda, é uma mulher verdadeiramente guerreira que não se dobra diante das adversidades, perseguidas aí pelo regime. E aí o plano A, segundo advogado da deputada, é provar a inocência e retornar ao Brasil, mas o plano D pode ser acionado. Zambelli estuda se filiar a um partido político na Itália para disputar as eleições no país. E a gente está aqui acompanhando em tempo real com todos vocês, o Carlos chegando agora, o Misael, pessoal, muita gente nova aqui no canal. Eu peço que vocês se inscrevem, porque as eleições já começam o ano que vem. A gente precisa ter uma comunidade forte no nosso canal do YouTube. A gente precisa ter pessoas inscritas que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade, para a gente poder conseguir vencer as eleições ano que vem. Alexandre de Moraes manda advogados de Felipe Martins ficar quieto enquanto eu falo. O senhor fica quieto agora durante o julgamento. Pessoal, é só treta neste exato momento. Pessoal, a gente vai compartilhar aqui também uma informação
O Eduardo Bolsonaro vai ficar lá nos Estados Unidos, a gente compartilhou sobre isso, infelizmente, então ele vai ficar lá devido a essa situação do ministro Alexandre de Moraes. E a gente também vai falar aqui com vocês, ao vivo, doutor, o que vai acontecer? Trump vai para cima de Alexandre de Moraes após ele emitir a ordem para bloquear a conta de Rodrigo Constantino, que está internado, e contestam a decisão agora na Corte Americana. PGR apresenta hoje as alegações finais contra Bolsonaro e outros 7 réus na ação penal aí da suposta tentativa de golpe. A gente está acompanhando. E também o deputado Felipe Barros diz que Lula não fará nada para resolver a taxação de Trump, porque está usando isso como plataforma eleitoral. Não é à toa, os petistas estão comemorando tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil por trás dos bastidores. E a gente está acompanhando em tempo real. Pessoal, quero pedir bastante atenção agora de vocês. Quero que vocês deem um like nessa live e na nossa live também, que a gente vai entrar ao vivo. A gente está fazendo 2 lives por dia, com todas as notícias aqui ao vivo. A gente vai entrar, caso saia alguma notícia em relação ao Jair Messias Bolsonaro, a questão do julgamento, a gente está acompanhando aqui. E eu peço vocês, pessoal, vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Lembrando que o nosso sorteio está marcado agora para o final do mês do nosso canal e você precisa estar inscrito aqui, ter compartilhado em todas as plataformas, em todos os grupos, no seu status aí, o nosso canal, e também entrar no Instagram aí da Yasmin Joias. Eu vou colocar aqui nos comentários do Instagram, só clica no link e vai direto e segue o Instagram aí e o meu Instagram também, tá bom? Beijo, pessoal. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe. E compartilha. Vamos chegar aí a 1000 compartilhamentos. Posso contar com vocês? Eu creio que sim, tá bom? Beijo, beijo, beijo.